6 horas e 27 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E um homem que fingia ser policial militar foi preso no fim de semana. Ele estava com armas e documentos falsos. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e tem os detalhes sobre esse caso. Olá, Fred, fala pra gente quem é esse suspeito e como ele foi preso. O suspeito é Marcos Antônio Mota dos Reis. Ele foi preso durante uma operação da Secretaria Executiva Adjunta de Operações que estava sendo realizada na comunidade da União. Os policiais estavam no local e perceberam uma atitude estranha do Marcos, que estava trabalhando como segurança de uma lanchonete. Então os policiais pediram a documentação dele. Ele apresentou um documento falso, se passando por policial, e logo foi descoberto pelos policiais civis que estavam participando da Operação Cavalo de Aço, que estava sendo deflagrada no bairro da União. Assim que foi constatada essa falsificação, os policiais acabaram apreendendo com o Marcos uma arma de brinquedo, além também de munição de fuzil 762 e uma camisa similar ao fardamento da Polícia Militar. Por esse motivo, ele foi levado até o 12º Distrito Integrado de Polícia. Marcos deve responder por falsificação de documento e também por posse ilegal de arma e munição. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o IBAMA queimou 6 casas que ocupavam irregularmente uma área de floresta protegida. Os moradores dizem que as acusações são injustas e reivindicam a ocupação. Até mesmo a Prefeitura de Manaus é suspeita de atuar a favor da invasão e, por isso, foi multada em R$6 milhões. Dessa construção, apenas as telhas não queimaram. As estruturas foram queimadas durante uma operação do IBAMA. Eu tentei argumentar, mas só que eles não deram a mínima, né? Porque me disseram que era de invasão, não sei o que nós estávamos numa área ilegal, que todos iam sair daqui. Os agentes do IBAMA derrubaram uma casa e incendiaram outras 4, depois que um trator da Prefeitura de Manaus estaria abrindo novos ramais. De acordo com o Instituto, o local é protegido por lei e as casas seriam de invasores. Os líderes comunitários dizem que já estão na área há mais de 20 anos. Aqui termina o ramal do Pau Rosa, que tem acesso no quilômetro 21 da BR-174. E a partir deste ponto começa o ramal da antiga usina. Há pelo menos outros 6 ramais onde vivem 230 famílias, pessoas que começaram a ocupar a terra que pertence ao IBAMA a partir de 1990. O presidente da comunidade nega que existam invasores recentes no local. Ele diz que as casas foram construídas para que as famílias tivessem acesso à rede elétrica. Ele veio atrás de uma área de invasão. A nossa não. A nossa é uma invasão consolidada já. Entrou o projeto da Luz para Todos para a nossa comunidade. Nós esperamos esse projeto há mais de 10 anos. Mas o IBAMA contesta a afirmação dos comunitários. A Amazonas Energia não tinha autorização para entrar no local e as 172 famílias que ocuparam a área em 2003 não foram expulsas porque assumiram o compromisso de não permitir novas invasões. Eles estão tentando aumentar essa invasão e nós não vamos permitir de modo algum que essa invasão se expanda. Então as ações feitas lá de destruição de casas foi feita dentro da defesa do patrimônio do IBAMA, consequentemente do patrimônio da União, e o que foi queimado lá foram casas novas, em construção, e o trator que foi apreendido não estava fazendo manutenção, ele estava abrindo novos ramais. Os moradores afirmam que a máquina estava melhorando os ramais que já existem. Nós não estamos desmatando. Esse ramal já existe há quase 20 anos. Prova que vocês podem fazer imagem para vocês verem que aqui não há desmatamento recente. Não houve nenhuma árvore derrubada pelo trator da prefeitura. O terreno de mais de 14 mil hectares foi destinado ao IBAMA na década de 70 para sediar o Centro de Criação de Animais Silvestres, projeto já extinto. Agora, a área faz parte de um corredor ecológico que recebe animais do Centro de Triagem do IBAMA. Invasão consolidada, né? Foi o termo usado pelo invasor dessa área. E de acordo com o IBAMA, o que aconteceu aí foi justamente as construções novas numa área em que não podia mais se construir. O
que aconteceu, levando em consideração as últimas 4 décadas, foi invadiram, falaram, ó, seguinte, fica com essa área, mas não espalha, não aumenta essa invasão. Impeçam que outras pessoas ocupem essa área, já que houve, inclusive, conivência do poder público. A prefeitura aí é acusada, é suspeita de fazer parte dessa invasão, de estimular. Inclusive, houve uma multa bem grande, né, de 6 milhões de reais por conta do prejuízo que se tem ao meio ambiente, prejuízo irreparável muitas das vezes, e por isso fica aí, chama-se a atenção por isso. A situação deve continuar na justiça, porque os invasores tendem a recorrer da decisão que foi tomada, mas há indícios muito fortes de que a invasão estava se expandindo, tanto que as construções que a gente mostrou que foram incendiadas são construções novas, e o trator, como foi relatado também, esse que aparece agora aí no vídeo, estaria trabalhando para abrir outras áreas para que a invasão se espalhasse. E você deve se lembrar que na semana passada noticiamos uma fiscalização em vários supermercados de Manaus. Confira agora o balanço da operação, que apreendeu vários produtos irregulares, desde ar-condicionados até alimentos estragados. Representantes do Ministério Público Estadual, Delegacia do Consumidor, PROCON, Vigilância Sanitária e Instituto de Pesos e Medidas divulgaram um balanço parcial da ação realizada em 12 supermercados das zonas Sul e Centro-Oeste. Parte do material apreendido nas fiscalizações ainda está em análise, mas é certo que haverá multas, autuações e até inquéritos policiais. Via de regra, o mais relevante para a gente é o fato de obter, manter consigo, guardar produtos impróprios para consumo. Essa é a maior relevância dentro dessa gama de crimes, o que gera geralmente uma punição maior. Os fiscais recolheram 300 quilos de carne e frango sem procedência ou mal acondicionados, frutas estragadas, frios e laticínios fora do prazo de validade. O IPEM recolheu 281 aparelhos de ar-condicionado e 2.000 cadeiras plásticas sem registro do Inmetro. Claro que ainda alguns problemas persistem, mas como já foi colocado também, houve melhorias, a gente observa que há melhorias. Então, quer dizer, se isso continuar, que é o nosso objetivo, né, essa fiscalização permanente, com certeza nós teremos melhoras mais ainda, porque eles sentem também no bolso e já sentem que nós estamos vigilantes no sentido de defender o interesse do consumidor. A nossa situação como consumidor está bem complicada, né? Na semana passada e agora com esse balanço, a gente mostra o quanto de irregularidades foram identificadas aí durante essas operações aqui do PROCON, da Devisa e de outros órgãos de fiscalização. Em um único local foram mais de 200 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Drogarias também que foram fechadas por vender medicamentos fracionados, vencidos, entre outros problemas. E aí resta para nós consumidores fazermos a denúncia, né? Quando perceber. E é muito importante que a gente fique de olho no rótulo, verifique também a embalagem dos produtos. Muitas das vezes eles fazem uma maquiagem, o produto venceu ali na embalagem original, colocam em uma outra embalagem, às vezes colocam até a vácuo e você acha que está comprando algo com segurança e não tem. É importante verificar a procedência de tudo que você compra. Eu sei que vai dar um trabalho no supermercado, né, de parar para isso, mas é a sua saúde e a saúde da sua família que está em jogo. Verificar a data de validade para não comprar produtos como esses que a gente está mostrando agora, impróprios para o consumo e que, infelizmente, continuam sendo comercializados nos supermercados da cidade. O telefone para você fazer a denúncia ao PROCON é o 0800 092 1512. 0800 092 1512. Através desse telefone, você vai conseguir informar o PROCON e acionar uma fiscalização para que os estabelecimentos possam ficar de olho nisso, né? Quem sabe levando uma multa, eles não comecem a trabalhar de acordo com a lei. E a Comissão de Fiscalização da Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE Amazonas, realizou uma blitz eleitoral no último sábado. O objetivo é coibir irregularidades da propaganda eleitoral em diversos pontos da cidade. Os candidatos precisam cumprir uma série de regras, incluindo o tamanho do material de campanha. O balanço dessa operação não foi divulgado. A gente precisa ficar de olho, né? Por isso, te chamo para ver aqui no telão os canais de denúncia da propaganda eleitoral irregular. Vamos acompanhar aqui. Então, portanto, os canais que você pode fazer a denúncia no TRE tem um número de WhatsApp que você pode entrar em contato no 999
999225-2018. Tem ainda o e-mail cfpe@am.juiz.br, também o e-mail da ouvidoria e ainda o e-mail da Polícia Federal. Outro canal de denúncia que você pode entrar em contato com o TRE e também com o Ministério Público Eleitoral é através do aplicativo Pardal. Esse aplicativo funciona durante todo o ano, você pode baixar, ele está disponível para os sistemas Android e iOS gratuitamente e por ele é interessante que você consegue acompanhar o andamento da sua denúncia. Anota aí, Pardal, é só pesquisar na lojinha lá do seu smartphone ou tablet, você consegue acompanhar a denúncia, fazer a denúncia, inclusive enviar documentos, provas para que a Justiça Eleitoral possa analisar caso por caso. E agora veja a agenda dos candidatos para hoje do governo do Amazonas. Amazonino Mendes concede entrevista a uma emissora de rádio. Davi Almeida não divulgou a agenda. Lúcia Antoni participa de debate em emissora de rádio pela manhã. Berg da UGT também participa de debate em emissora de rádio pela manhã e grava programa na TV A Crítica no início da noite. Omar Aziz vai a debate à emissora de rádio e à tarde concede entrevista a outra emissora. Sidney Cabral concede entrevista a uma emissora de TV. Wilson Lima vai a debate pela manhã e tem reunião com moradores na comunidade Nova Esperança. À tarde faz caminhada no Zumbi e à noite tem reunião com comunidades. E agora vamos falar de um assunto que deve ser um problema que o próximo governo vai ter de que enfrentar. A situação das pessoas que não têm um lar no Amazonas. O último levantamento do IBGE revelou que o número de 100 lares em Manaus pode chegar a 460 mil pessoas, considerando a média de 3,6 integrantes por família, o que em parte explica a recente onda de invasões na cidade. Tem se tornado rotina. Vira e mexe, mostramos por aqui a questão das invasões na cidade. Muitas pequenas, outras bem maiores. Em 2015, uma delas teve destaque, a conhecida Cidade das Luzes. Houve a reintegração de posse, determinada pela Justiça. Mas hoje já é possível ver novas construções no local, que é uma área de preservação ambiental. E essas invasões se explicam quando pensamos que hoje mais de 127 mil famílias moram de aluguel. Segundo o IBGE, 460 mil pessoas em Manaus não têm um lar próprio. A Samara é uma dessas pessoas. Vive com o marido e o filho nessa casa. Paga R$ 350 de aluguel. É beneficiária do Bolsa Família e desde 2012 espera pela casa própria. A gente fez um cadastro na secretaria e a gente aguarda. E toda vez que a gente vai lá, eles falam para aguardar, que já foi atualizado, que está em andamento. Enquanto isso, a gente está pagando o aluguel, né? A espera da Samara é a mesma de outras milhares de pessoas. Segundo o diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação, até o próximo ano devem ser concluídas mais de 2.000 unidades. Mas que o Estado passou 6 anos sem construir nada. Nós conseguimos já uma emenda coletiva firmada com a Caixa Econômica de 24 milhões e meio, né? Portanto, serão 320 unidades novas, já está em fase de contratação, que será provavelmente, a Caixa já avalizou o terreno na Zona Leste, então 320 unidades novas para a Zona Leste. Da mesma forma, nós retomamos o Minha Casa Minha Vida Sub-50, no interior do estado, em municípios até 50 mil habitantes. Nós já começamos a entrega 1.702 unidades em todo o interior do estado do Amazonas, e contemplando 43 municípios. Então, 1.700 com 320, 2.000 unidades na capital e no interior. As inscrições estão fechadas para os programas habitacionais do governo. Mais de 150 mil pessoas esperam numa fila que parece não ter prazo para acabar. O que se sabe é que enquanto habitações não são construídas de forma regular, muitas acabam sendo erguidas de forma irregular. E agora a gente vai falar de saúde. Chegou perto, mas Manaus não atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite aqui na capital. Apesar do dia D, no último sábado, o segundo balanço da Prefeitura de Manaus indica que a cobertura vacinal das crianças na faixa etária de 1 a 4 anos chegou a 93,17%.
A meta é 95%. Quando a gente compara os dados nacionais, a situação de Manaus é um pouco melhor. A média nacional da campanha ficou em 86% do público-alvo imunizado. E aí resta aos pais, aos responsáveis, ter uma preocupação maior de levar sua criança. É só uma gotinha, é muito rápido essa vacina e é essa vacina que garante a erradicação da poliomielite. A campanha acabou oficialmente para a contabilização dos dados, mas essa é uma vacina normal do calendário. Então, quando chegar o período da sua criança tomar a vacina, pode levar em qualquer unidade básica de saúde. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que estão ao vivo por lá. E vamos falar sobre vacina, só que dessa vez a vacina do sarampo. Olá, meninos, muito bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Adriane. A gente vem falando com muita frequência aqui da importância dos pais, mães responsáveis levarem as crianças para a vacinação contra o sarampo por conta desse surto que está circulando aqui na nossa cidade. Exatamente. E a gente ouve também um relato frequente de algumas pessoas dizendo não tem vacina, tive dificuldade e agora o Ministério Público vai apurar uma denúncia de falta de vacina. Exatamente, aconteceu em Manaus ali no pronto atendimento, um UBS, que fica no conjunto Vieira Alves, ali na zona centro-sul de Manaus, no bairro Nossa Senhora das Graças. Uma pessoa procurou a vacina para uma criança, não havia vacina e ela denunciou ao Ministério Público do Estado. Detalhe, né, que a gente já vinha falando sobre isso há bastante tempo, da falta de vacinas aqui em Manaus. E detalhe também é que a gente só ouve falar dessa falta de vacina nos postos de Manaus, nas unidades básicas de saúde da Prefeitura de Manaus, porque no interior, por exemplo, não chega essa reclamação. E aí, após essa denúncia feita ali da UBS do Vieira Alves, o Ministério Público do Estado começou a investigar essa questão em outros postos também e vai notificar a Prefeitura de Manaus. Só para lembrar, porque na sexta-feira houve o encerramento da campanha de vacinação, mas em relação à poliomielite. A vacinação contra o sarampo, ela deve, que é a tríplice viral, ela deve ocorrer de forma regular em todos os postos de saúde, em todos os postos de vacinação. Há uma lista com o endereço, o nome desses locais, que está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. Então, nesses postos, a vacinação deve estar ocorrendo sim para as pessoas até de 49 anos, por conta dos casos de sarampo e porque o estado do Amazonas é o estado com o maior número de casos notificados. Já são 4 mortes, a última de uma mulher, se não me engano, na cidade de Altazes, falho a memória, mas crianças e uma adulta já foram atingidas dessa maneira pela doença. Existe aí a preocupação muito grande da população, a responsabilidade dos pais vacinar, mas sair de casa, chegar num posto de saúde e não encontrar vacina, aí é complicado, né? Inclusive, eu queria dar parabéns a essa pessoa que foi até o Ministério Público, né? Exato. A gente ouve muitas pessoas reclamando em rede social, vê muitas pessoas comentando entre si, mas poucas pessoas agindo de uma forma mais incisiva, de procurar, de fato, uma autoridade que possa fazer esse tipo de fiscalização e garantir esse atendimento, que é importantíssimo. Recebi nas redes sociais reclamação de moradores do Japim, de Petrópolis também, sobre a falta de vacina, ou então da limitação, né, da distribuição de senhas. Na unidade do Japim eram só 20 senhas por dia e a demanda era muito maior que isso. Na unidade 58, que fica ali no Novo Aleixo, também houve relato de na segunda-feira não ter vacina. Durante toda a segunda não tinha vacina e as explicações eram diferentes. A gente já procurou a Sensa para dar uma resposta sobre isso, não tivemos ainda um retorno. E não adianta a gente dizer, para ir numa unidade básica de saúde, dizer que se você não levar o seu filho para vacinar, o Conselho Tutelar
vai lhe procurar, que o Ministério Público também pode lhe procurar, que você pode pagar até multa se quando chegar lá na hora do atendimento não ter uma vacina que é essencial, que é básica, que independentemente de campanha, ela continua em andamento, porque é algo que faz parte do calendário fixo, né? E nesse caso de surto, está estendido até 49 anos de idade. Então fica aqui o alerta para todo mundo e também para a Censa, para que isso seja visto com mais preocupação, né? A gente não está mais na campanha, mas a vacinação continua, né? A campanha é só para fins de contabilização, para verificar se houve a meta atingida, se houve também, para ver uma mobilização maior, mas é algo que continua em qualquer unidade básica de saúde ou que deveria continuar. E esses postos precisam estar muito abastecidos por conta do nosso surto, né? Em uma semana, na semana passada, no último boletim, foram 90 novos casos. Exatamente. É bom lembrar que o número de casos confirmados no estado do Amazonas já são 852, com o acréscimo desses 90 casos que foram confirmados na semana passada. E isso é preocupante demais, quase 900 casos da doença. E é bom lembrar, ainda há pouco havia o número do 0800 do Ministério Público do Estado, inclusive aí na tarja do Manhã no Ar, e é bom lembrar para quem está ouvindo a gente também na FM Dia, o número de denúncias é o 0800 092 0500. Você liga direto para o Ministério Público do Estado do Amazonas para fazer a sua denúncia também sobre falta de vacinação e outras questões também, né? É bom lembrar que nós entramos em contato com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas e eles informaram que vacina tem, que inclusive tanto Manaus quanto outros municípios pediram reforço da vacina e foram distribuídas aí conforme o pedido. Até então eles não sabem de nenhuma falta de vacinas. Adriane. Tá certo, meninos. Muito obrigada pela participação. Um excelente começo de semana para vocês e para os ouvintes da 93.1. Força, que está só começando. Até amanhã, Adriane. Bom Até dia. Lá. Tchau, tchau. E daqui a pouco a gente traz informações sobre a suspensão do concurso da SEDUC por suspeita de fraude. E ainda tem cursos de qualificação gratuitos com inscrições abertas hoje. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.